Olá, eu sou Eliane Suzin, professora de inglês. Eu quero te dar as boas-vindas ao vídeo 2 da série Past Participle. No vídeo anterior, que foi o vídeo 1 da série, eu te mostrei o que são verbos regulares e irregulares. Essa é a primeira coisa que você precisa entender para saber de onde vem o Past Participle. Então, vamos dar uma recapitulada nesse ponto. Os regular verbs são os verbos regulares. Por que eles são chamados de regulares? Porque tanto a forma desses verbos no passado quanto no passado particípio, você forma simplesmente acrescentando as letras ED no final do verbo na forma básica. Então, por exemplo, answer, temos o passado simples é answered para todos os sujeitos e o passado particípio também. Discover, que é outro exemplo de verbo regular, no passado simples fica discovered e no passado particípio também, eles são idênticos. O need se torna needed, tanto no passado simples quanto no passado particípio. E o verbo want se torna wanted, tanto no passado simples quanto no passado particípio. Então, o passado particípio é essa terceira coluninha aqui dos verbos regulares. Os verbos regulares são muito fáceis. Eles são a maioria dos verbos e você só precisa lembrar que quando quiser utilizá-lo no passado, você vai pegar o verbo na forma básica e acrescentar ed no final. Já com os verbos irregulares, a coisa é um pouco diferente. Cada um deles tem uma forma diferente no passado e no passado particípio também. Por exemplo, do, que é fazer, fica did no passado e done no passado particípio. Break fica broke no passado simples e broken no passado particípio. Lose se torna lost no passado simples e no passado particípio ele é igual. E cost fica igual nas três formas, tanto no infinitivo, que é custar, quanto no passado simples e no passado particípio também. Então, normalmente os livros de gramática vêm com uma lista dos verbos irregulares. A maioria dos verbos irregulares mais utilizados vai estar naquela lista. E você precisa memorizá-la e se expor constantemente ao inglês, e essa memorização pela utilização vai acontecendo gradativamente de uma forma bem natural. Eu memorizava eles todos juntos. Eu pegava a listinha de verbos irregulares, me determinava a memorizar 5 deles por dia e já memorizava as 3 formas. Foi assim que funcionou para mim. E fazia frases também, é uma outra forma de você memorizar essas 3 formas verbais dos verbos irregulares, fazendo suas próprias frases, assim você não esquece nunca mais. Bom, mas o tema desse vídeo é Past Participle. E no vídeo 1 da série eu te mostrei como utilizar o Past Participle como um adjetivo. Se você não assistiu, procure esse vídeo ali na série de vídeos sobre gramática. Vídeo 1 dessa série, utilização do Past Participle como adjetivo. E nesse vídeo, depois dessa revisão sobre verbos regulares e irregulares, nós vamos ver a utilização do Past Participle na estrutura da voz passiva. Vamos lá então, vamos a alguns exemplos. Harry Potter books are read all over the world. Os livros do Harry Potter são lidos por todo o mundo. Então, o verbo read, forma básica read, que é ler, o passado simples é read, read, mas a gente escreve do mesmo jeito. E o passado particípio também é read. Então, você vai escrever read, 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 mas a pronúncia no passado muda para read. E no passado particípio também. E aí, na voz passiva, quando a gente diz que algo é feito, no caso aqui estamos dizendo livros são lidos. E aqui está o past participle. É equivalente ao lido, né? De ler. Então, ler, lido. Read, read. São lidos no mundo todo. Mais um exemplo aqui. Some people believe that laws are made to be broken.
Algumas pessoas acreditam que leis são feitas para serem quebradas. Aqui temos dois exemplos de past participle. O made são feitas, então are made, passado particípio do verbo make. Make, made, made. Então, tanto no passado simples quanto no passado particípio, a conjugação do make fica made. E broken, que é o passado particípio de break. Break, broke, broken. Então, a gente utiliza aqui na voz passiva o verbo break no passado particípio. Laws are made to be broken. Leis são feitas para serem quebradas. Então, made é o passado particípio do verbo make, fazer, e broken é o passado particípio do verbo break. The questions will be answered at the right time. The questions will be answered at the right time. As perguntas serão respondidas na hora certa. Aqui temos o verbo answer, responder, no passado particípio. Will be, serão respondidas. Então, the questions, as perguntas, serão, will be, answered at the right time, respondidas na hora certa. E o último exemplo, lots of passports are lost every day. Muitos passaportes são perdidos todos os dias. O passado particípio do verbo lose, que é perder. Então fica lose, lost é o passado simples e também é o passado particípio. Então lose, lost, lost. Já começa a memorizar as três formas verbais do verbo lose, perder. Passaportes são perdidos todos os dias. Esse lost é o passado particípio do verbo lose. Uma coisa que a gente precisa entender é que na voz passiva o foco está na ação e não em quem faz a ação. Então, por isso que a gente diz, ó, os livros do Harry Potter são lidos pelo mundo todo. Não é importante, não é relevante dizer quem lê esses livros. A ideia é só expressar que os livros deles são lidos. A mesma coisa aqui, ó. Some people believe that laws are made to be broken. Algumas pessoas acreditam que as leis são feitas para serem quebradas. Não importa quem faz, não importa quem quebra. A questão é que algumas pessoas acreditam que elas são feitas para serem quebradas. Se você quiser dizer por quem, você vai adicionar um by depois da ação. Então, laws are made to be broken by individuals. Mas seria uma informação irrelevante, certo? Por isso que quem quebra as leis não é mencionado na voz passiva. Nesse exemplo de voz passiva. E essa próxima aqui também, ó. The questions will be answered at the right time. As perguntas serão respondidas na hora certa. Quem vai responder? Não sei, não é relevante, por isso que não foi mencionado nessa frase. O foco aqui é na ação de responder às perguntas, não em quem as responderá. E finalmente, quando dizemos que muitos passaportes são perdidos todos os dias, não dizemos quem perde os passaportes, pessoas, obviamente. Então isso é uma informação irrelevante, por isso que ela não aparece aqui na frase. Então essa é a moral da voz passiva. Não importa quem fez a ação, e sim a ação. O foco é na ação e não em quem realizou aquela ação. O verbo em questão na frase é colocado na forma past participle e ele é precedido pelo verbo to be. Dependendo do tempo verbal que se está falando, pode ser o to be no infinitivo ou no simple present, pode ser no passado. Esse é um detalhe para a gente ver lá na aula sobre voz passiva. Então, o foco desse vídeo é te mostrar onde está o past participle nessas frases exemplo aqui, onde utilizamos a voz passiva. Bom, eu espero que você seja mais capaz de identificar o passado particípio sendo utilizado nessa situação de voz passiva. E eu fico por aqui nessa videoaula e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por assistir, tenha um ótimo dia e a gente se vê em breve. Bye, bye!